Olá pessoal, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais uma live. A live de hoje é sobre os direitos LGBTQI+, com o Alexandre Bahia, que já deve estar chegando. Então sejam muito bem-vindos. Olá Júnior, olá Alexandre. Olá Leila, seja bem-vinda. Boa noite, Graziela. Boa noite Alexandre, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa tê-lo aqui conosco novamente, hoje por um outro canal, né, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, licenciatura em Química. O Instagram está fazendo um movimento de chamada, mas quero te desejar as boas-vindas e dizer que a gente agradece imensamente poder dialogar um pouquinho aqui com essa turma, né? Uma vez que os espaços têm se aberto para a gente trabalhar as questões, né, da sexualidade, da educação sexual, dos direitos LGBTQI+, que é a temática de hoje, e nada melhor que com você. Então, pessoal que está chegando, hoje nós estamos aqui para mais uma live, e a live de hoje é com Alexandre Bahia, nosso convidado é doutor em Direito, professor da UFOP. Aí depois tu poderias me dizer, Universidade Federal de Federal de Ouro Ouro Preto, Preto. presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas Gerais. Bom, eu queria fazer um agradecimento também especial aqui à nossa coordenadora da licenciatura, Paula de Aguiar, a oportunidade de estar ministrando, né, essa componente curricular que se chama Seminários Temáticos, Educação Sexual, Diversidade e Inclusão, e a possibilidade de estar levando mais conhecimento, né, mais pessoas, a mais licenciandos e a comunidade de uma forma geral. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Halpe, doutora em Educação, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica e há mais de 22 anos trabalho na área da sexualidade e da educação sexual. Com o Alexandre Bahia, a gente já tem um artigo escrito, né, Alexandre? E esse Sim. artigo ainda tem dado muitas oportunidades, né? Eu vejo os acessos ao artigo têm crescido e é muito bom. Então, pessoal, vamos chegando aí. Alexandre, quando a gente fala em direitos, você que é um especialista na área, você traria para nós? Bom, obrigado, Graziela, pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar discutindo aqui com o pessoal do Instituto Federal. A Graziela e eu já temos, né, tido um diálogo muito interessante. E eu acho que a grande questão quando a gente fala de direitos da população LGBTQIA+, no Brasil, é falar sobre, na verdade, as ausências, né? O fato de que apesar de nós termos uma Constituição com mais de 30 anos de vigência, uma Constituição extremamente democrática, que levou o Brasil aí a um patamar de democracia e de realização de direitos fundamentais que a gente nunca teve na nossa história, no que toca à população LGBT, no que toca questões de diversidade sexual de gênero, a gente ainda está extremamente atrasado, pelo menos do ponto de vista legislativo, né? A gente não tem nenhuma lei federal, passados aí mais de 30 anos da Constituição, a gente não tem nenhuma lei federal que fale sobre a minoria LGBTQIA+, o que coloca o Brasil, na verdade, numa posição de retaguarda, não só comparado com os Estados Unidos, Canadá e União Europeia, mas mesmo com os nossos vizinhos latino-americanos. Quer dizer, se você olhar, todos os países da América Latina têm pelo menos alguma lei que fale sobre união estável, sobre casamento, sobre violência, direitos previdenciários, enfim, e a gente não tem nenhuma lei, né?
todos os direitos que essa minoria conquistou têm sido exclusivamente via Poder Judiciário. E isso demonstra uma falta de compromisso, na verdade, do Poder Legislativo, que é a casa da democracia, né, que é onde a democracia se realiza, quanto a essa minoria. E, na verdade, quando a gente fala de direitos de minorias sexuais, a gente também está falando, lato sensu, na própria questão do gênero, né, e principalmente na questão da mulher. Hoje mesmo eu vi que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por um caso de feminicídio. E é importante a gente sempre lembrar que violência contra a mulher e discriminação e violência contra a mulher e violência e discriminação contra pessoas LGBT caminham juntas. Porque sociedades machistas e patriarcais, sociedades que violentam mulheres, também são sociedades que discriminam e violentam pessoas que, de alguma forma, fogem daquilo que é esperado no que tange a papéis de gênero, né, afetivos ou sexuais. Toda pessoa que foge disso, ela está sujeita à discriminação e à violência. Então, a gente, por um lado, avança muito no que tange a direitos conquistados através do Poder Judiciário, mas ainda estamos muito aquém de uma situação minimamente aceitável para um país, enfim, com a importância, com o peso que o Brasil tem, com toda a importância que nós temos no cenário internacional. Enfim, é muito triste imaginar que nós ainda dependemos de decisões judiciais para que possamos nos casar, para que possamos ter direitos que todo mundo tem. Deixa eu tirar aqui, estava no silencioso. É muito bem colocado, né, Alexandre? É por isso que o Brasil ainda continua sendo o país que mais extermina, né, a população LGBTQIA+, no mundo. E esses dados não modificam, né? Então, a gente vivencia um retrocesso, quer dizer, a gente já teve alguns avanços, eu até gostaria de ouvir, assim, quais foram esses avanços que a gente já conquistou, né, para que nós possamos também pensar positivamente, acreditar que é possível, sim, a gente ter uma sociedade melhor, infelizmente. Agora, a violência contra a mulher, e hoje é o dia, né, internacional contra a violência da mulher, e assim, a gente precisa lembrar sempre dessa sociedade machista, e com certeza, né, essas pessoas que fazem as mulheres de vítima, elas também acertam e tendem a violentar também essa minoria, essa população LGBTQIA+. Sim. Acho que falando sobre avanços, eu, na verdade, começaria até fora do judiciário com uma questão que a gente trabalhou, que é a questão dos parâmetros curriculares nacionais, já que estamos aqui, inclusive, numa questão, pensando em futuros educadores, né? Lá na década de 90, no meados dos anos 90, a gente tem a aprovação dos parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, e que vai falar sobre educação em gênero e sexualidade como um tema transversal, né, um tema que deve atravessar aí todas as disciplinas. E isso é algo muito avançado, se você pensar que isso é de 1995. Né? Ou seja, do ponto de vista do poder executivo, da administração pública, nós tivemos vários avanços. Né? A questão da educação em sexualidade e gênero e a própria área da saúde, quando você pensa no Brasil como um país que virou modelo, por exemplo, no que tange a prevenção e tratamento de HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, o Brasil, desse ponto de vista administrativo, ele é um grande exemplo. Né? E, pelo menos na legislação da educação, a prática a gente pode discutir se isso algum dia foi colocado realmente em prática ou não, mas a legislação da educação nesse sentido, tradicionalmente, sempre foi muito avançada para discutir essas questões dentro de sala de aula. O que a gente vai ter, como você lembrou, é muito recentemente esses projetos de retrocesso, de proibir professores de discutir essas questões dentro de sala de aula, até a aprovação de leis estaduais e municipais que proíbem isso, ou o Plano Nacional de Educação, que vai retirar a referência sobre questão de gênero, né, dos parâmetros. Quer dizer, os parâmetros curriculares continuam existindo, mas o Plano Nacional de Educação já não menciona mais essas questões de gênero. Então, assim, do ponto de vista administrativo, a gente teve alguns avanços durante a segunda metade dos anos 90 e durante a primeira década dos anos 2000.
O que a gente vai ter, por outro lado, é um avanço muito grande no judiciário, né? E aí, então, eu acho que o grande marco com relação ao Poder Judiciário é o ano de 2010, aliás, o ano de 2011, quando o STF aprova a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E essa é uma decisão interessante porque ela é uma consequência de uma formação de 10 anos de decisões que começam no Sul, começam lá no Rio Grande do Sul, com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal dando as primeiras decisões reconhecendo direitos previdenciários e direitos à saúde, planos de saúde, enfim, para casais formados por pessoas do mesmo sexo, e aí 10 anos depois desemboca no STF, e essa é uma decisão que ela é unânime, né? Isso é muito importante, é muito simbólico. Essa é uma decisão que fez 10 anos agora, esse ano, em maio desse ano, essa decisão fez 10 anos, e a partir daí outras decisões vieram. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça reconhece o direito ao casamento, e aí, depois disso, a gente vai ter, mais recentemente, decisões falando sobre o direito de pessoas trans de poderem fazer a mudança do seu nome e do seu sexo no registro de nascimento. A gente vai ter a retirada no Código Penal Militar da referência à pederastia, que era uma coisa muito ruim, que havia essa referência ali. A gente vai ter, mais recentemente, a decisão que acaba com uma discriminação histórica de homens gays e bissexuais, da possibilidade deles doarem sangue, né? que as normas da Anvisa e do Ministério da Saúde, elas praticamente inviabilizavam a possibilidade de doarem sangue, ainda numa perspectiva muito discriminatória para com essa população. Então, assim, num apanhado muito rápido, né? E a gente, é claro, culmina com a última decisão, talvez a última decisão mais importante aí, que foi uma decisão que agora fez 2 anos, que foi a decisão da criminalização da homofobia e da transfobia, o STF reconhecendo essas violências como uma forma de racismo, para justamente tentar fazer frente a esse quadro de violência que você lembra, né? Que o Brasil é campeão invicto aí de violência, discriminação, violência, morte contra pessoas LGBTQIA+. Então, uma gama de direitos, todo um código aí de direitos de pessoas LGBT reconhecidos praticamente apenas via judiciário. O Legislativo, nesses últimos 10 anos da decisão sobre união estável, foi incapaz de aprovar uma lei falando sobre união estável, ao contrário, inclusive, há até projetos para derrubar a decisão do STF. 10 anos depois, ainda há projetos assim na Câmara dos Deputados. Tem muito barulho aqui. Alexandre, a união homoafetiva é uma entidade familiar, certo? Considerado. Então, a gente, com a tua fala, a gente percebe, eu gostaria de colocar aqui, para quem está nos ouvindo, que há uma progressão em algumas instâncias. Porém, né, o Brasil é um país que não tem uma lei de educação sexual, ele não tem um direcionamento direto para que se aborde esse trabalho nas instituições de ensino, todas as questões que envolvem, né, as questões da sexualidade, aí entrando a diversidade, a população LGBTQIA+, e outros tantos temas que são fundamentais. Se citasse o parâmetro, né, os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, que ainda continuam em vigência, porém são orientações, né, que são dadas. Sim. Então não é uma lei, são orientações. Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que também vai trazer temas que, por mais que ela tenha tirado, né, as palavras educação sexual, as questões de gênero, ela vai trabalhar sobre a diversidade, ela aborda, né, ela aborda as questões da saúde, ela trabalha com temas, ela trabalha com as questões da cidadania, com o meio ambiente. Então, para os futuros professores que estão aqui nos ouvindo, há sim uma legislação onde esse viés a gente pode estar trabalhando. O que nós não podemos é nos omitir as questões que nos estão frente a uma sociedade que é plural. Se nós vivemos nessa sociedade, né, a nossa sala de aula não é diferente. Né? Eu costumo dizer que para incluir qualquer estudante, nós precisamos incluir as suas famílias, né, a sua cultura, a forma como ele se vê e está no mundo. E muitas vezes os docentes ficam acanhados. Então,
é importante a gente perceber que desde a nossa Constituição, né, o Plano Nacional de Educação, a BNCC, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por aí vai, né, os PCMs, como tu bem colocaste, a BNCC, leis municipais e alguns decretos, eles vão dizer que nós precisamos proteger todas as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eles vão dizer que todos, perante a lei, temos os mesmos direitos e deveres. Nós sabemos que isso não acontece, mas isso dá um respaldo para os docentes, né, para nós. O que nós estamos fazendo em sala de aula? Nós não podemos omitir essa fala, nós não podemos omitir uma prática que seja inclusiva. Né? Porque a nossa sociedade, por si só, ela já é excludente, ela é machista, ela é sexista, ela é homofóbica, ela é transfóbica. Porque a gente vive numa sociedade que quer ser, ou se diz ser, heteronormativa, quando na verdade não é. Né? Então a gente precisa se respaldar de toda essa legislação para que isso realmente aconteça. Eu acho que com relação a isso, eu acho extremamente importante que os professores saibam, né, que o STF, os tribunais em geral, mas particularmente o STF, tem reiteradamente declarado nulas quaisquer dessas leis que visam proibir os professores de discutir isso em sala de aula. Todas essas leis que já foram aprovadas, o STF vem sistematicamente declarando essas leis inconstitucionais e mencionou a Constituição, é extremamente importante a gente lembrar que a Constituição, lá no artigo nos artigos em que a Constituição vai tratar sobre educação, a partir do artigo 220, a Constituição fala que a educação ela é fundada em pluralismo, ela é fundada em diversidade, né? Nós somos uma sociedade plural, o Brasil, falar sobre pluralidade no Brasil é algo que deveria ser muito óbvio, né? Basta a gente olhar para o lado, nós somos uma sociedade multiétnica, multirreligiosa, enfim, e aí qualquer tentativa de padronização, de homogeneização, ela é excludente e ela é autoritária. Quando a gente pensa na questão da diversidade sexual, nesse âmbito, é importante a gente lembrar que as maiores taxas de evasão escolar estão justamente com essa minoria, particularmente com pessoas trans e travestis. E a gente tem dados assustadores, por exemplo, quando a gente pensa em travestis no Brasil, em que mais de 70% delas não têm o ensino fundamental, né? Ou não tem ensino fundamental completo. Né? E isso vai fazer com que, quando a gente pensa em travestis e mulheres trans, mais de 90% delas têm a prostituição como única forma de sobrevivência. E tem a prostituição como única forma de sobrevivência justamente não como opção, mas porque ou elas são expulsas de casa e também, muitas vezes, acabam sendo expulsas indiretamente pela própria escola, que não as acolhe e que não tem nenhuma forma, às vezes até a coisa mais básica, que é o uso do nome social, por exemplo, que é um direito assegurado a pessoas trans e travestis. Existe um decreto nesse sentido, tem vários decretos, né, e normativas nesse sentido, e quando você nega um direito básico como o direito ao nome, você está expulsando essa pessoa, você está excluindo essa pessoa da possibilidade dela romper o ciclo de exclusão e discriminação, e que muitas vezes acaba sendo reafirmado e essa pessoa acaba indo, enfim, fica numa posição de vulnerabilidade enorme, né, porque ela tem como única opção, muitas vezes, é a rua e a prostituição. E isso é algo que vai se repetindo, e é importante a gente lembrar para aqueles que muitas vezes não estão familiarizados com isso, que a média, né, a expectativa de vida da população trans no Brasil é de 35 anos. Né? Os dados da ANTRA sobre isso são assustadores. Né? Você pensa que a média, a expectativa de vida da população em geral no Brasil é o dobro disso. Né? Uma mulher trans com 40, 50 anos, ela é uma sobrevivente, ela é alguém que foge da estatística, porque na verdade a maior parte delas é morta antes disso. Os dados são surreais, né, Alexandre? Recentemente fiz aqui uma live com a Frida, uma trans, e ela relatou toda a trajetória de que foi a live mais difícil, que eu falei em outros momentos, da minha vida. Não que eu não saiba, né, as situações que ela passou, os enfrentamentos, as violências, mas foi uma única pessoa relatada à educação infantil, ao mestrado em educação sexual. Então, ela é realmente uma... Ela ficou 10 anos
da vida dela escolar sem tomar um líquido, Alexandre, porque não tinha Vou banheiro. entrar na banheira. Uhum. Uma coisa, assim, absurda. Eu teria muitos mais casos para estar te falando, assim, uma live muito chocante, muito pesada, que mexeu imensamente comigo. Quero relatar aqui também, aproveitando que tu tocaste nesse assunto sobre os decretos, aqui em Santa Catarina, nós temos um decreto do Estado e a Prefeitura, ela também segue esse decreto, onde pessoas maiores, né, estudantes maiores de 18 anos, para o nome, para mudança, para o uso do nome social, basta assinar esse termo. Menores de 18 anos, acompanhados dos familiares, né, ele pode fazer o uso do nome social também. Então, assim, às vezes a gente desconhece, né, que existem alguns decretos. E num desses, coloca ali muito claramente que você, nessa escola, né, onde tem a população trans, para você tem como dever fazer o trabalho de educação sexual. Entendeu? Com os professores, com a comunidade educativa, justamente para a inclusão, né, dessas pessoas. Não deveria ser só nesses casos, mas deveria de ter justamente um decreto para que essas situações aconteçam. Então, por um lado, nós temos uma legislação que nos dá um respaldo, por outro lado, a gente tem uma pressão, né, de alguns governantes e de alguma parte da população para não abordar a temática, e eu vou questionar novamente, né, como é que a gente quer uma sociedade diferente, né, como é que a gente quer jovens, adolescentes responsáveis, que não engravidem, que não tenham uma infecção sexualmente transmissível, que não sejam, né, violentados nem violentadores, que não sofram nada, né, de ruim dessas violências, se a gente não trabalhar esses conteúdos, essas práticas no contexto do dia a dia. Partindo do princípio que a primeira educadora sexual é a família, né, mas a escola ela precisa fazer esse trabalho em conjunto, muitas vezes porque as famílias elas não abordam, né, ou porque não sabem, até porque a sexualidade sempre veio carregada de mitos, tabus e preconceitos, por mais que os meus estudantes que estão aqui tiveram uma outra formação diferente, é um pessoal mais jovem que já conseguiu trabalhar na sua casa, não que não tenham passado, né, por situações difíceis, de violência, enfim, no decorrer da sua trajetória, mas em casa já tinham o apoio das famílias para poderem dialogar um pouco sobre isso. Uhum. Como é que fica a questão da doação de sangue? Desde a decisão do STF, não pode haver nenhuma proibição, nenhuma restrição à doação de sangue da pessoa em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero, enfim. Ou seja, os mesmos parâmetros que valem para todas as pessoas. As mesmas perguntas são feitas para todas as pessoas, independentemente do sexo ou orientação sexual dessa pessoa, identidade de gênero, enfim. E essa é uma vitória muito grande, porque a norma ela era extremamente discriminatória. Ela ainda fazia referência àquela velha ideia de grupo de risco, ou de comportamento de risco, ambas ideias já muito superadas dentro da literatura médica. Então não há mais esse tipo de discriminação, não pode haver. Se algum hemocentro ainda praticar qualquer coisa parecido com isso, é preciso haver, inclusive, uma denúncia, porque descumpre a decisão do STF. Ai, que bom. Então a gente já também tem um pouco mais de avanço nesse sentido. Alexandre, pensando assim numa educação inclusiva, né, onde a gente possa estar pensando em todas as pessoas de uma forma geral, uma lei na área da educação sexual, tu acha que ajudaria? Sim, na verdade a gente precisa de algo assim, né? A gente precisa discutir essas questões de maneira muito ampla. Eu acho que quando a gente fala de educação em sexualidade e gênero, a gente está falando de algo muito mais amplo, inclusive, do que a própria questão LGBT, que é a mais. A gente está falando sobre quem somos nós, quem nós somos e quem, na verdade, nós queremos ser, não é? Nós queremos continuar reproduzindo padrões de subalternização da mulher, né? Nós queremos continuar repetindo padrões que colocam a mulher numa posição de serviços domésticos, por exemplo. Eu acho que uma discussão sobre sexualidade de gênero visa discutir, inclusive, isso. Qual que é o papel da mulher e do homem no cuidado da casa, por exemplo, no cuidado dos filhos? Por que isso é naturalmente destinado às mulheres, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, é uma sociedade que entende que, por exemplo, serviços domésticos não são uma exclusividade da mulher, é uma sociedade que vai ser menos machista, é uma sociedade que vai violentar menos
pessoas LGBT, por exemplo, eu não tenho dúvida disso. Então, sim, a gente precisava, né, a gente precisa muito ter uma legislação em que a gente aborde essas questões que façam nós pensarmos, e a escola é um espaço ideal para isso, porque é lá que a gente vai quebrar paradigmas mesmo, quebrar sensos comuns que a gente traz de preconceitos que a gente nem sabe que tinha até o momento que nós somos confrontados com esses preconceitos, né? E aí, com relação à raça, com relação a uma série de coisas, mas também com relação a papéis de gênero. Nós vivemos numa sociedade em que mulheres são chefes de empresas, muito menos que deveriam, né, no Brasil, mas enfim. Nós vivemos numa sociedade em que mulheres estão à frente de uma série de coisas e nós continuamos mantendo determinados padrões. Porque essa mulher, que ela é CEO de uma empresa, ela decide sobre negócios na ordem de milhões de reais todos os dias, ela vai para casa e quando ela chega em casa, a obrigação de fazer determinadas tarefas continua sendo dela. E isso não faz sentido. A naturalização disso não faz sentido. E a escola é um lugar em que a gente deveria estar discutindo essas questões. Né? Porque quando meu argumento sempre é esse, quando a gente começa a discutir a partir dessa coisa que aparentemente é banal, a gente está formando um outro cidadão. A gente está formando uma pessoa que vai pensar papéis de gênero de uma forma totalmente diferente. Né? E essas tentativas que existem, dessas leis que visam proibir a discussão sobre essa pseudo-ideologia de gênero nas escolas, elas, na verdade, elas pensam os gêneros, né, a divisão entre homens e mulheres, de uma forma há muito superada por todos nós. Ninguém mais, em sã consciência hoje em dia, vai achar que o lugar de mulher é dentro de casa. Que o lugar que mulheres não devem estudar, que mulheres não devem trabalhar fora, porque o suposto desse pessoal que defende que não haja esse tipo de discussão é um tipo de papel de gênero que nós superamos há mais de 50 anos. Será que realmente as mulheres querem voltar a essa posição que elas tinham antes? Acho que não. Né? Então, se não é assim, se nós estamos no século XXI, né, a discussão sobre papéis de gênero é fundamental na escola. E aí, uma vez que a gente partiu disso, a gente vai começar a perceber que, de novo, nós somos uma sociedade plural, que ninguém inventou a homossexualidade recentemente, que, na verdade, isso é algo que sempre existiu, em diferentes culturas, em diferentes épocas. Existe um dado que vai mostrar que em diferentes culturas, em diferentes épocas, uma porcentagem em torno de 7 a 9, 10% da população é formada por pessoas LGBTQIA+. Então, ou seja, independente de religião, independente de cultura, essa é uma variável constante, o que sugere, inclusive, que se é algo constante, é algo que precisa ser considerado como válido. Não é uma questão de modismo, não é uma questão de imposição, de ideologia, seja lá o que for, faz parte, tão parte como o fato, por exemplo, de eu ser canhoto. Né? E se você pensar bem, as escolas, inclusive, né, há uns 30, 40 anos atrás, forçavam os canhotos, e famílias também, forçavam os canhotos a escrever com a mão direita. Né? E porque o natural é escrever com a mão direita, não é? Porque escrever com a mão esquerda é coisa do capeta, sei lá o quê. Né? E da mesma forma que a gente hoje acha isso bizarro, né, a gente tem que perceber também que essa variação com relação à orientação sexual e identidade de gênero faz parte da nossa vivência, da nossa diversidade como seres humanos, assim como existem pessoas canhotas, existem pessoas brancas, negras, etc. Essa é uma variação, mais uma forma de variação entre as várias, e isso nos torna mais ricos. Um debate interessante sobre cotas para negros nas universidades americanas sempre foi que nós precisamos que haja pessoas negras, asiáticas, latinas aqui, não só gente branca, porque isso vai tornar as nossas universidades mais ricas, mais diversas. Isso vai fazer com que nós tenhamos melhores profissionais. Então, imaginem a riqueza que nós estamos perdendo de talentos, de possibilidades, de invenções e tal, porque estamos excluindo uma parcela da população, né, relegando essas pessoas ao não direito à educação. Isso é muito sério para o futuro do país, para o que nós estamos projetando de país. É muito sério. É justamente nessa pluralidade que eu vejo a riqueza, né? Que tu estás colocando, a Cali está colocando aqui, que a grande preocupação aí, né, da dificuldade da inserção, vem dos pais, né, dos alunos. Realmente, porque assim, ó, durante as minhas várias pesquisas que eu fiz ao longo dos anos,
a inserção, né, a falta de entendimento do que é sexo e sexualidade dificulta a inserção da educação sexual nas instituições de ensino. Então, quando tu falas assim sobre, né, a menina, a mulher, o homem tem os mesmos papéis, seja na arrumação da casa, no cuidado com os filhos e por aí vai. Se você entende que sexualidade é algo muito maior e sexo é só uma parte dela, você trabalhando a educação sexual na infância, o que você vai fazer? Você vai trabalhar os diferentes papéis que existem. O menino vai brincar de boneca, vai cuidar da boneca, vai ser o futuro pai, o futuro tio, o futuro amigo, qualquer coisa. O menino vai varrer a sala, a menina também, a menina brinca de carrinho. Então, os diferentes tipos de papéis trabalhados na educação infantil vão contribuir para a mudança de uma sociedade. Quando você não permite isso, quando os pais, as famílias dificultam essa abordagem, não tem como mudar, né, uma sociedade de uma hora para outra. Por isso a necessidade também que vem chamar a atenção das instituições de ensino superior terem, né, nas suas cadeiras, nas suas componentes curriculares, a abordagem da sexualidade, da educação sexual, da diversidade, do gênero, para que a gente possa formar profissionais, não só na pedagogia, porque eu sou egressa aqui da UDESC, e há 30 anos tem a disciplina obrigatória, mas muitas outras instituições não têm. Hoje a gente já começa a ver mestrado em educação sexual, já temos o doutorado, né? Os meus pós-doutoramentos também fiz voltado para essa área, a formação docente em sexualidade e educação sexual, mas muitas instituições ainda não têm. Então, assim, essa oportunidade que o IFSC está dando agora, com essa componente curricular, porque é um seminário temático, então cada semestre tem diferentes temas, né? Não é uma cadeira fixa, mas já é uma possibilidade de estar dialogando com os licenciandos em Química para as possíveis realidades que eles vão vivenciar. Porque o que nós temos na nossa sociedade, nós vamos vivenciar dentro da nossa sala de aula. Não tem como ser diferente. E quando você consegue ver a beleza na diferença de cada um, na diversidade de cada um, a gente só cresce, né, Alexandre? Como tu bem colocaste agora. Exato, é isso. A gente não pode perder esse grande componente que a gente tem, que é a pluralidade. Isso é uma riqueza, a gente não pode jogar essa riqueza fora, né? Sob pena de a gente estar pauperizando a educação, pauperizando a ciência e pauperizando a própria sociedade, que perde muito com tudo isso, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, apesar de eu sou professor na área do direito, né? Mas eu sempre discuto isso muito com meus alunos, eu fico discutindo com eles justamente quantos Einstein nós estamos perdendo ao fazermos esse tipo de coisa, quantos novos inventores da nova mecânica quântica, enfim, das novas invenções que vão mudar a realidade, nós estamos perdendo quando nós expulsamos essa diversidade dentro da sala de aula. E não precisa ir longe, né? Os dados nos mostram a urgência do que nós precisamos fazer, né? Então, eu entendo assim, diante de toda a legislação que por mais, né, que retiraram o nome, há a possibilidade sim do trabalho, há a necessidade e a urgência, nós enquanto família, nós enquanto docentes, nós temos uma obrigação de trabalhar essas questões em sala de aula, fechar os olhos, fazer de conta, dar ouvido. Então assim, a gente precisa se empoderar, né, no sentido do conhecimento, e sim, fazer tudo dentro do que é possível, né, acolher todas as demandas que existem numa sala de aula, porque os dados estão aí. Por isso que há uma crescente, né, dessa homofobia, dessa transfobia no Brasil, ao que deveria ser contrário. Então, assim, ó, olhando, basta, né, como tu falaste também ainda há pouco, olha para o lado, né? Basta a gente olhar para o lado e ver a nossa sociedade, ver o que nos tem. Então, assim, não é possível calar. E quando se fala na ideologia de gênero, né, que sempre vem à tona, eu gosto de lembrar, esqueci o nome dela agora, da Regina Navarro Lins, que numa live ela disse assim, ideologia de gênero é o seguinte, azul é de menina e rosa é de menina. Isso é ideologia de gênero. É quando você determina, né, que é o de um, que é de outro, onde você coloca as pessoas em caixinhas, né? Quando uma sociedade que é plural é impossível colocar em caixinhas. É porque toda colocação em caixinhas ela é violenta, porque para caber você vai ter que cortar um pedaço da perna, um pedaço do braço, porque não cabe.
as pessoas não cabem nessas caixinhas, né? Ou seja, há uma violência, e essa violência, quando ela é perpetrada, quando ela é feita pela própria escola, é algo muito triste. Porque a escola tem seu espaço de emancipação. Ela tem seu espaço em que nós avançamos o conhecimento e criamos novo conhecimento. Se a gente continua praticando exatamente as mesmas coisas que sempre foram feitas, a gente não está avançando. A gente está, de novo, violentando as diversidades, violentando pessoas que vão ser, enfim, traumatizadas, que vão ser recalcadas. Isso forma uma sociedade de pessoas introvertidas, recalcadas, que não vão conseguir desenvolver ao máximo seu potencial. Aliás, esse é um dos conceitos de dignidade da pessoa humana, né? Uma das vertentes da dignidade da pessoa humana é você possibilitar às pessoas que elas possam desenvolver ao máximo suas potencialidades. A escola tem que ser esse lugar de permitir que as pessoas possam se desenvolver. Se ela não faz isso, ela está errando o papel dela. E esse silenciamento, né, essa invisibilidade, nada ajuda, né? Por isso a gente precisa ter muita atenção, né, aos nossos estudantes, neles mesmos, né? O quanto é difícil para tantos, e aí a gente poderia citar aqui, eu não tenho aqui os dados, mas do suicídio na adolescência, né? Por não estar, por se identificar com uma outra orientação sexual, não ter acolhimento da família, não ter acolhimento da escola, não saber como contar. A mutilação que existe, os jovens estão se mutilando os braços, uma coisa absurda. Quando você não tem o apoio, felizes são aqueles que têm algum respaldo, algum acolhimento para poder trabalhar as questões que deveriam ser normais, né? Normais no sentido de inclusivas mesmo, não dessa exclusão que a gente vivencia. Trazendo aqui a Declaração dos Direitos Humanos, né? Direitos universais. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, né? Já desde 1948, estabelecida pela ONU. Mas como? Onde está isso? Exato. E é isso, a gente tem os mecanismos, eu acho que uma oportunidade como essa desse curso, eu acho que é espetacular, porque também falta muitas vezes formação em boa parte dos nossos professores para saber lidar com essas questões. As pesquisas que eu já vi sobre isso mostram que uma boa parte dos professores falam que não sabem lidar com isso porque não tiveram uma formação. Isso, infelizmente, não é só no caso dos professores. Eu tenho visto pesquisas também na área do direito, de profissionais do direito, e também de profissionais da medicina, com quem eu tenho me aproximado muito recentemente, em que também os profissionais da medicina, durante as suas graduações, não têm contato com essas discussões. Né? E daí, então, vai lá procurar um atendimento, uma mulher trans, um homem trans, uma travesti, etc. E esse médico simplesmente não sabe lidar com essa pessoa, porque não só no curso de medicina, mas que também na formação dele no ensino médio e fundamental, ele também não teve contato com essas questões, então você vai repetindo o ciclo, e o ciclo vai se repetindo, vai formando profissionais nas mais diversas áreas que simplesmente não sabem lidar com essas questões. E, de novo, a gente continua violentando o outro. Exatamente, Alexandre. É dessa forma que eu penso. Hoje, as universidades não podem mais se eximir desse papel. É preciso trabalhar essas questões para realmente formar profissionais capacitados para que a gente possa mudar essa sociedade, né? Então, eu vejo uma mudança, eu vejo jovens hoje muito mais abertos para as discussões, né, dentro da temática LGBTQIA+. Claro que não é uma amostra, assim, não tem um dado sobre isso, mas no conversar com as pessoas, com esses jovens, eu vejo eles muito mais aceitos, muito mais que outros antigamente. E aí eu não sei te dizer por onde, precisaria de uma pesquisa, mas digamos assim, vamos pensar que se a UDESC já tem há 30 anos, né, na formação dos pedagogos, olha quantos profissionais que já foram por aí construindo e mudando essa base. Então tem um papel aí fundamental, sim, e a universidade precisaria estender para outros lados. A Cali também colocou ali que não basta só criar uma lei de educação sexual, mas sim algo que dê segurança para os docentes, realmente. É muito complicado. Recentemente, nós tivemos um professor aqui numa cidade aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, que foi demitido por ter abordado um vídeo que trabalhava com uma arte, agora eu já não lembro mais o nome, mas foi demitido porque os pais acharam que não
estava condizente e abordavam, né, com as questões LGBTQIA+. Então, assim, essa represália realmente não ajuda, né, e dificulta, porque todo mundo precisa do seu emprego, do seu trabalho, do seu sustentação. Só que, por um outro lado, então aí vou concordar com a Cali, que deveria de ter, sim, alguma coisa que nos desse, né, essa segurança para abordagem, porque eu percebo esse receio muito grande. Mas não vamos no, né, resiliência, vamos resistir e vamos continuar. Alexandre, não sei se quer colocar mais alguma coisa. Não, eu acho que uma questão que de repente a gente pode pensar também é que eu acho que os próprios sindicatos e associações de docentes precisam começar a pensar em estratégias jurídicas de formação, de colocação desse tipo de questões, talvez até em convenções coletivas de trabalho, sabe? Porque é inaceitável que uma escola demita um professor por cumprir o que está nos parâmetros curriculares nacionais, o que está, na verdade, previsto em tantos documentos e tal. Eu imagino que um professor demitido dessa forma, que se procurar a Justiça do Trabalho, deve ter um respaldo aí de uma indenização, alguma coisa assim, mas eu acho que a gente precisaria pensar institucionalmente, né, o próprio sindicato, em começar a colocar esse tipo de questão face às escolas para que, enfim, a gente forme um consenso em torno disso, né, que é inaceitável que qualquer represália, possa haver qualquer represália a um professor por fazer isso. Né? Aqui tem uma estudante de química, eu agora esqueci o teu nome, tu vais me perdoar, mas aqui, a química sexual, uma querida que já esteve aqui com nós em outras lives, e ela está dizendo que não teve na pedagogia, né, as questões de trabalho de educação sexual. Pelo contrário, ela colocou da dificuldade, né, de sempre levantar essa bandeira para abordagem desse trabalho. Então, assim, a gente vê o quanto é difícil mesmo, né? E nós precisamos. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. A coordenadora Paula está colocando aqui o formulário, tá, pessoal? Para quem quiser receber o certificado da live, por favor, preencham. E aí depois vão receber. Alexandre, é maravilhoso dialogar contigo. Muito obrigada mais uma vez, em nome do IPS, que agradeço imensamente a tua participação. Que a gente possa fazer mais trabalhos em conjunto e levar conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e muito sucesso aí para os estudantes, para os futuros professores, que tenhamos uma sociedade melhor aí a partir dessa formação. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima. Depois eu vou salvar e aí eu te encaminho, tá? Então tá certo. Um abraço, querido. Tchau, gente. Boa noite.